Então, começa em 1857, os novos caminhos. Então, a partir desses novos caminhos, que para mim, de 1857, embora me parece que no âmago dessa questão é uma referência, talvez, a esse momento de isolamento que nós estamos vivendo, né? Então, sem o necessário contato físico. Bom, de certa forma, vamos nos remeter aqui a 420, lá do Livro dos Espíritos, que diz assim, os espíritos respondem primeiro que o espírito ele não está encerrado dentro de um corpo, né? Como está numa caixa. Nós, assim, irradiamos por todos os lados. Então, a gente precisa começar a entender isso. Então, nós somos um polo que irradia para todos os lados, cada um de nós, né? Na questão 89A, eles já respondem que quando o nosso pensamento também ele está em alguma parte, quando nós pensamos em algum lugar, em alguma situação específica, em alguma pessoa, a alma também aí está, né? Porque quem pensa é a alma, está lá na questão 89A, ok? Ou seja, o pensamento é um atributo, a alma que pensa. Então, toda vez que nós projetamos o nosso pensamento, a alma também aí lá vai estar. Nós irradiamos. Tá claro? A 92A, o Kardec aí aprofunda um pouco, mas espera aí, todos irradiam com a mesma força? E aí o Espírito de Verdade responde o quê? A força vai depender do grau de pureza de cada um, né? O alcance dessas irradiações. Ou seja, né? Então, a vontade é que gerencia a ação mental, né? Então, veja bem, a vontade passa a ser o quê? Né? O leme, né? De todas as forças que estão incorporadas dentro do nosso conhecimento. Ou seja, a vontade é o que gerencia os setores da nossa ação mental. Então, o pensamento é um atributo do ser. A alma é que pensa. Bom, dito isso, a gente precisa ir lá no Emmanuel. O Emmanuel tem lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2º, ele fala o seguinte: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, veja bem, vontade, a gente sabe, o espírito determina, não é? O perispírito distribui, né? Materializa essa vontade e o corpo executa, não é assim? Então, primeiro, não é segredo para nós qual é a nossa condição. Nós estamos mergulhados, todos nós, né? No fluido universal. A gente precisa conceber isso, né? Ou seja, o fluido universal ocupa todo o espaço, né? Então, todos os seres encarnados, desencarnados, né? Que estamos nesse mundo, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, certo? Como se estivéssemos dentro da atmosfera aqui, mas é o fluido cósmico universal, né? Esse fluido, ele recebe a impulsão do nosso pensamento, da nossa vontade, ou seja, o fluido cósmico universal no qual estamos mergulhados, ele, dizem os espíritos, ele é o quê? Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Lembra disso? Né? E que lá a gente viu, até já comentei nessa questão, que no som é circunscrito, é limitado. Não é? A gente fala, o som é ouvido até uma certa distância. Não é? E lá é infinito, no fluido cósmico, a ação do pensamento. Ela vai e vai se encaminhando. Isso a gente viu, né? Ou seja, há uma relação muito grande entre a proporção da vontade, né, e do pensamento, ou seja, dessa força impulsora do pensamento, né? Então, na verdade, quando nós fazemos uma prece, como o Zé Carlos fez aí agora, e nós juntos aqui, impulsionamos com a vontade
E essa prece, de certa forma, como a do Zé Carlos, foi dirigida. Dirigem a prece, né? Então, é assim que os espíritos recebem, ouvem, entre aspas, as nossas preces, né? Porque é exatamente dessa forma, pelo pensamento, impulsionado pela vontade, que os espíritos comunicam entre si. Claro, os espíritos não se utilizam da forma articulada, tá claro? É tanto que nas reuniões de materialização, a gente já viu num livro do André, em que o Alexandre materializaram um aparelho fonador para aqueles fenômenos de voz direta. Certo? Por quê? Porque a linguagem do espírito ela se propaga como, né? Ou seja, através do fluido cósmico, pela força do pensamento. Isso a gente entende por um mecanismo simples, olha. Como é que os espíritos nos inspiram? Não é falando, né? Eles emitem o pensamento e nós captamos esse pensamento que vem, né? Através do fluido cósmico universal, né? Ok? Também, esse tipo de relação se estabelece entre encarnados. É muito comum, quer ver? Um fato que denuncia bem isso. A gente começa a cantarolar uma música, de repente, ela lhe veio à cabeça, né? E alguém que estava com você no mesmo ambiente fala assim, estava pensando nessa música agora. Né? Ou então você faz um comentário qualquer, estava pensando nisso exatamente. Ou você fala de alguém e alguém falou, estava pensando no fulano agora. Quem nunca passou por isso algumas vezes? Tá? Então, isso é bem corriqueiro na vida de cada um. O que aconteceu? Captou-se aquela vibração, pensamento. Né? Então, isso acontece, ou seja, isso é comum, isso é normal, né? Essa captação. Graças a isso, a gente não pode esquecer que, veja bem, os tratamentos à distância, que são feitos há muito tempo. A gente até falando isso, eu falei na semana passada no Centro Tupiara, né? Lembra disso? Os tratamentos à distância. Olha quanto tempo existem os tratamentos à distância. Então, como são feitos os tratamentos à distância? Mente a mente. Por isso que eu digo, né? Os novos tempos, para mim, começam em 1857. Tem livros e apostila? Tem. Os livros do André, os livros, percebe? Os livros da codificação kardeciana, o livro dos médios, que tratam tudo isso, né? Que são os tratamentos à distância. Né? E daí a gente sabe do próprio passe, esse passe à distância, em que nós falamos aqui que a dificuldade maior no passe à distância qual é? É porque, na verdade, não adianta só a emissão, né? Ela precisa ter uma boa recepção. Porque imagina, todos os dias jorram por sobre o planeta Terra, tendo origem no coração misericordioso do Cristo, os melhores fluidos, que são o quê? Movimentados pela força da vontade, do pensamento de Jesus, que é aquela interpretação evangélica do amor que cobre a multidão de pecados. Ou seja, as emanações do Cristo que invadem o planeta Terra todos os dias. E esses fluidos, imagina, a força mental de um justo, né? De um Cristo. Então, chegam, mas chega chegando por sobre o planeta Terra. Mas é necessário, para que a gente, obviamente, capte esse pensamento, essas energias, essas emanações, esses fluidos, que nós nos coloquemos na condição de receptores. A dificuldade da distância, do mente a mente, como indaga a pergunta, na questão da mediunidade, e aí mesmo do passe à distância, qual é? É que nós precisamos analisar a postura do receptor. Né? Então, ele precisa estar no mesmo horário que a gente vai pensar, olha, vai ter um passe hoje à distância, às 20 horas. Por isso é que não é nenhuma ser exigente demais quando a gente diz que tem que ser às 8 horas
a irradiação e ela tem que ser às 8 horas. Percebe isso? Não é só porque os espíritos estão ocupados e têm compromisso. É principalmente por causa do receptor. Ele precisa estar ligado nesse momento, para que ele possa captar essas emanações, porque elas irão, mas o receptor precisa estar na condição, né? É preciso. Então, existem alguns pré-requisitos, né? E que esses dificilmente, a gente pode dizer, se verifica, né? Se verifica. Vamos falar de uma situação muito prática, que a gente precisa estar muito atento a isso. Então, vamos falar de coisas que a gente já vivencia, que a gente já experimenta, para não ficarmos só no campo da teoria. Vamos fazer a teoria dar a mão agora e andar de mão dada com a prática. A gente vai ao centro espírita e a gente ouve uma palestra e lá a gente depois toma um passe. Então, nós somos inundados e saturados das energias fluídicas que ali estão. É necessário que a gente precise se conectar e tal. Então, imaginando que todo mundo ali dentro foi voluntariamente, ou então pelo livre e espontânea vontade da dor e da necessidade, mas foi. Estava ali. Muitos dos trabalhos requerem um desdobramento que vai ser feito depois, mais tarde. No centro espírita ocorreu uma preparação, ok? E aí, nós saímos do centro espírita. Depois que termina a reunião, qual é o nosso comportamento mental? Percebe o que eu quero dizer? Então, a gente ignora isso, quer dizer, nós não podemos, olha o conhecimento aí. Então, a gente fica, às vezes, mas a gente fica até batendo papo no centro, mas qual é a qualidade da conversa? Dos assuntos? Quais são as vibrações com as quais nós estamos nos saturando o perispírito, que, de repente, foi feita uma asepsia, certo? Fez uma limpeza ali, porque depois outros tipos de fluidos, veja bem, tipos de fluidos que serão aplicados, mas que vai ser necessário, porque vai ser aplicado no perispírito, que é necessário o quê? Que afaste o corpo físico, que magneticamente também descolem, vou usar essa palavra, tá? Descolar. Descolem o duplo etérico, que é de natureza ainda muito material, para que possa atingir o perispírito. E isso é feito no estado de desdobramento, ou seja, o indivíduo paciente dormindo, adormecido, ou seja, mais fácil do corpo está desligado. E como é que ele vai dormir? Ele chega em casa, as conversas são as piores, ainda vai ver um filmezinho, né? Ou ainda vai passar em alguns lugares. Pronto, percebe? Então, não há nenhuma crítica a comportamento, mas o conhecimento nos mostra isso. Então, esse tipo de tratamento, olha como ele é difícil à distância, porque ele requer algumas condições e que o nosso despreparo ainda, que não é mais justificado pelo conhecimento, não falei nada aqui que ninguém entendeu muito bem. Todo mundo aqui entende bem duplo etérico, todo mundo entende centro de força, todo mundo sabe que o duplo etérico e o perispírito é uma camada separada, que o duplo etérico está ligado ao corpo físico, nas exteriorizações, muitas das vezes é necessário, a gente viu com o próprio André em alguns exemplos, né, que os espíritos magneticamente têm que retirar esses fluidos lá quando a gente está em desdobramento, em trabalhos lá no mundo espiritual. Isso está claro? Né? Então, a diferença da distância é essa, são as condições que precisam, né, de certa forma. E a gente até terminei dizendo aquele dia de que a gente para pensar que nós não estamos tendo reunião mediúnica, né? Mas que elas estão acontecendo no mundo espiritual, sem nenhum problema. Assim era em 1800, antes de 1857, né? Não se faziam reuniões mediúnicas, o espiritismo ainda não estava codificado, não é verdade? E as reuniões não aconteciam? Aconteciam sim, e muito, né? Não se tinha reunião de doutrinação dos espíritos, de esclarecimento das entidades sofredoras, não tinha antes de 1857? Claro que tinha, né? Só, mais uma vez, nós tivemos essa grande oportunidade agora,
de participar. Então, existem muitos livros que nos dizem isso. A quinta pergunta diz o seguinte: pode acontecer de um médium não dar passividade a um espírito e o mesmo prejudicar tal médium através do psiquismo? Então, uma pergunta bem direcionada aqui. Olha, o médium não deu passividade. Não sei se está se referindo a uma reunião que aconteceu, sentiu a interferência, ou seja, não comunicou o pensamento do espírito, não deu passividade, né? E esse espírito pode prejudicar através do pessimismo? Bom, depende. Vamos buscar o nosso entendimento aqui, né? A primeira coisa, ó, a interação espírito-matéria, cérebro-mente, elas sofrem, digamos assim, influências naturais, né? Principalmente quando estão associadas com outras mentes, né? Então, nós sofremos interferências, por quê? Principalmente quando estamos associados às outras mentes, que não é só desencarnados, de encarnados também. E quando sofremos essas influências, né, de criaturas que se encontram em sofrimentos, por exemplo, e esse sofrimento é porque são criaturas vitimadas pelo ódio, são individualidades portadoras de rebeldia, de desequilíbrio, né? Então, essas influenciações, elas são o quê? Inquietantes, né? Muitas das vezes são desagradáveis, né? Os médios sentem muito isso, né? Agora, no médium, uma vez que é cessada essa força, essa influência perturbadora, o que acontece? Os efeitos danosos desaparecem. Então, quem frequenta uma reunião mediúnica sabe, no momento em que ele dá passividade numa comunicação mediúnica, é muito comum o médium sentir, né, aquilo que o espírito sente. Se são dores fortes, em que local do corpo, etc, etc, etc. Muito comum. Por quê? Porque a gente sabe, nas comunicações mediúnicas para acontecer, a gente já estudou nas segundas-feiras. Tem que haver o quê? O médium, quando a gente senta numa reunião, que a gente chama de corrente, né, mediúnica, falar que sentou lá, faz parte da corrente mediúnica. O que acontece? O que é essa corrente? É a expansibilidade perispirítica, né? O perispírito se expande, né? Então, uns se expandem mais e menos. E para que essa expansão? Para que essa expansão? Lembra que do desencarnado manifestante com o médium, eles se misturam fluidicamente. Para essa expansão, lembra disso? E ao se misturar, é natural ali sentir as vibrações daquele perispírito, porque estão entrelaçados ao perispírito do médium. Então, é muito comum sentir isso. E, normalmente, nas reuniões de socorro aos espíritos sofredores, né, que estão agoniados, dores, espíritos com sofrimentos, os mais variados em graus e tipos, é natural que o médium. Mas, ao terminar essa influência, em que os espíritos são conduzidos, né? Obviamente que aqueles fluidos também, via passes, até mesmo de passistas dentro da reunião mediúnica, ou espíritos que são responsáveis pelo processo, esses fluidos são retirados, ou seja, cessam esses efeitos, certo? Indivíduos não dotados também de mediunidade ostensiva, quer dizer, fora de uma reunião mediúnica, sem isso também, acontece também, em razão de quê? Da sintonia psíquica. Se você quer saber quais são as companhias que nós temos durante qualquer momento do dia, é só analisar a qualidade do que estamos pensando. Que nós vamos saber exatamente em que sintonia psíquica nós estamos. É muito comum. A gente está durante o dia e passa determinado tipo de pensamento sobre determinadas coisas mais variadas. Pode ver como a gente capta e fica pensando naquilo. São situações
de mente para mente aqui, ok? Bom, dependendo do ser humano, aí vai depender, né, do tipo de atividade que ele desenvolve, né, do perfil da personalidade dele, do estado de saúde dele. Em certas circunstâncias, essa troca psíquica ela pode desenvolver um quadro clínico de estafa, que hoje a gente conhece habitualmente como estresse. Então, o estresse tem muito fruto disso, que é o psiquismo, essa sintonia psíquica, e que, levando em consideração, digamos, a fragilidade do estado de saúde, a personalidade do indivíduo, quando a gente fala, às vezes um indivíduo muito duro consigo mesmo, ou ainda guarda mágoas, etc., né? Bom, as pessoas, acontecem isso. O médium ostensivo, a gente estava falando, também enquanto criatura humana, esquece o médium lá no centro espírita, na reunião mediúnica, mas como criatura humana, ele também está sujeito a todas essas possibilidades. Está claro isso? Ou seja, por quê? Ele ainda tem, entre aspas, aí, um diferencial, porque ele tem o quê? Uma sensibilidade psíquica mais aflorada, em função de quê? Da mediunidade ostensiva. Então, ele sente mesmo, né, as agressões no ambiente quando entra, que a gente costuma dizer, parece uma esponja, a gente capta, né? Ou seja, entra em determinados ambientes e capta tudo isso e tal. Bom, o que, que a gente precisa dizer? É que, dependendo, né, da duração e da intensidade dessa ação desequilibrada, desarmonizante, as criaturas que são mais suscetíveis e influenciáveis vão desenvolver, num tempo muito curto, alguns sintomas que a gente caracteriza, que são distúrbios psíquicos, distúrbios orgânicos, não é? E influências espirituais transitórias ou obsessivas. Então, lá na pergunta, por não ter dado passividade, esse espírito pode prejudicar o psiquismo? Depende, qual foi a intenção de não dar a passividade? Essa é a primeira pergunta. Agora, pode, pode. Se vai ser transitória, momentânea, ou vai se tornar um distúrbio psíquico, orgânico, né? Digamos assim, uma influência espiritual só transitória, ou até um processo obsessivo, vai depender daquele momento, daquela passividade, mas principalmente de qual vai ser o comportamento do médium em relação do seu dia a dia como criatura humana, na vida dele. Isso está claro para nós aí? Porque não dá para falar assim, olha, eu não dou passividade, espírito me recuso, eu vou arrumar uma obsessão para mim. Não é assim, né? Ok? Não é assim. Corremos o risco de, sim, temos um incômodo que às vezes demora um pouquinho, né? E que pode se tornar um processo obsessivo? Pode, mas em razão o quê? De como reagiu, digamos assim, o médium, né? Então, nos distúrbios psíquicos, por exemplo, é um campo aberto. O quê? A gente tem que estar muito vigilante, por quê? Porque as dificuldades encontradas no dia a dia na luta pela sobrevivência. Olha só, o que que isso gera em nós? Geram em nós o quê? Reações ansiosas, depressivas. Isso é o dia a dia, né? Nas dificuldades, na luta pela sobrevivência, né? Nós temos também os conflitos que são gerados pelos relacionamentos afetivos, vou chamar de insatisfatórios, né? Que as nossas expectativas não são preenchidas, né? Eu vou falar dos desentendimentos familiares, né? Até mesmo as dificuldades profissionais. Então, e temos ainda as influências espirituais obsessivas, né? Elas vão desencadear, sem dúvida alguma, tudo isso aí que a gente elegeu, elencou aqui, perturbações emotivas, é óbvio, né? E ainda tem a condição de saúde, né? Ah, temos distúrbios orgânicos que são provocados por infecções viróticas, bacterianas, né? Os nossos mecanismos de defesa ficam baixos, tudo isso também, né? E a gente também tem que entender
que há influências espirituais, sim, obsessivas, que são aqueles espíritos ligados a nós aí, dentro do nosso processo de lei, de kármica, né? Em que a gente absorve fluidos também enfermiços de espíritos sofredores, até de uma forma inconsciente, né? Que se ligam à nossa psicosfera aí, né? E que desenvolvem sintomas opressivos mesmo, né? Ou seja, esses espíritos transferem para o hospedeiro, né? No caso, nós, os encarnados aí, né? Isso acontece, né? E eles transferem mesmo. Nós recebemos muitas das vezes a carga, né? De angústia, de sofrimento, como a gente disse aí, né? Até das doenças. Várias doenças que estão aí, elas são frutos do espírito que é o hospedeiro mesmo, né? Por quê? Porque ali há uma absorção dos fluidos vitais, né? Nesse processo de troca. O processo obsessivo ele tem esse, digamos assim, para o espírito obsessor, esse ganho, né? Ainda tem isso, né? Agora, há também as influências espirituais não obsessivas, né? Que a gente também, ela não tem uma intenção, né? É uma indução espiritual, a gente chama um fenômeno de indução espiritual. São espíritos que se ligam a nós por uma certa simpatia. Só que a qualidade dos fluidos deles não nos fazem mal, né? Ela não é obsessiva, né? A gente ouve isso muito. Não, achei ele uma pessoa legal, sentiu bem, né? Na nossa companhia, né? Enfim, e que isso, né? Já nos processos obsessivos, deixar isso claro aí, que os mecanismos indutores aí eles já são mais sofisticados, né? A gente tem que falar isso, né? Porque são intencionais e são executados aí com técnicas muito aprimoradas. Não vamos menosprezar, a gente tem uma ideia de que as coisas são feitas assim, não são não. Os processos, as obsessões espirituais aí são técnicas altamente aprimoradas. Pelo correr do tempo, também os espíritos desenvolveram habilidades aí, aprimoraram habilidades de técnicas de obsessão mesmo, né? Desde esse envolvimento sorrateiro, né? Vai evoluindo aos poucos, a vítima não quando acorda para a coisa, né? Aí surge as faculdades mentais, psíquicas, né? Ou até mesmo começam a estar prejudicadas algumas aí funções desempenhadas aí pelo próprio organismo, né? Então, o Kardec mesmo diz, para a gente resumir aqui, que da mesma forma lá, ele fala assim, ó, da mesma forma em que as doenças elas são resultado das imperfeições físicas que vão tornar o corpo assim acessível às influências, né, perniciosas exteriores, a obsessão, ele diz, sempre é o resultado de uma imperfeição moral exposta a um mau espírito. O Kardec diz. Os processos obsessivos sempre vão ser o resultado de quê? De uma imperfeição moral. Entende? Não tem um obsidiado que esteja inocente ali, que entrou de gaiato no navio, né? Ok? Ou seja, resumindo, né? Se ocorrerem, lá na pergunta, desequilíbrio emocional, desequilíbrio físico, esses não vão ser causados pela prática mediúnica. Porque a pergunta está dizendo assim, olha, que por que causou? Porque quando diz pode ser prejudicado seu psiquismo, pode. O que causou isso foi porque eu estava numa reunião mediúnica, porque eu estava lá sendo médio e não quis dar passividade para o espírito. Então, vamos deixar isso bem claro. Quando ocorre em nós desequilíbrios emocionais ou físicos, não são causados pela prática mediúnica. Não são. Ok? São imperfeições morais que estão expostas aos maus espíritos. Isso tem que ficar claro para nós.
Ok? Há uma questão aqui que é dessa pergunta, ele subdividiu o nosso perguntador, porque ele faz uma pergunta muito interessante. Ele coloca aqui dizendo assim: a ansiedade, então, ela é um sinal de mediunidade não exercida? Tem muita gente que confunde isso um pouco mesmo, né? Só que nós nos esquecemos, por exemplo, a gente precisa analisar como é que nós vivemos uma vida hoje, né, de uma forma geral. Né? Muito mais agitada, muito mais estressante, excesso de informações, é uma corrida que a gente faz todo dia contra o tempo, é ou não é? Tem até um aforismo aí popular que diz assim, nem corre atrás mais, agora a gente está correndo na frente. Não é assim que a gente fala? Para mostrar que a vida tá desse jeito. Tem também ó, a cultura do imediatismo, é ou não é? É, e a gente se torna ansioso por quê? Porque exatamente nós lutamos contra essa imprevisibilidade da vida. E aí é preciso lembrar uma recomendação cristã. Marta, Marta, por que estás preocupada demais com o dia de hoje? Citeis o amanhã. Não vos afadigueis pelo dia de hoje. Olha a recomendação do Cristo, que não nos exclui o compromisso e a responsabilidade de prepararmos a realização dos nossos objetivos. Mas é muito diferente de muita gente que é extremamente ansioso. Outro dia, eu e Celinha conversamos sobre isso no telefone rapidamente, daquela história da preocupação que a gente tinha. É o seguinte, ó, vai começar a reunião presencial no centro, vai, segunda-feira, aí estava tudo pronto. Como vai ficar a reunião de segunda-feira na internet? Porque a grande maioria é presencial, mas tem os outros, como é que vão ser? Nos afadigamos demais. Aí vocês foram para uma reunião, voltou todo mundo para cá de novo. Serenidade não quer dizer que a gente não tenha que ter plano B. Não é isso. Agora, perder o sono, envolver pessoas e começar, porque tem gente que é ansioso e ele não se conforma, né, de ser ansioso sozinho. Ele quer juntar a sua ansiedade mais um monte de gente. Então ele sai ligando. Né? É a pessoa está tão tranquila, depois que desliga o telefone, está ansiosa também. Fala, porque o Heraldo me ligou e falou, gente, aí ele liga para alguém. Isso vira, não é, uma transmissão em cadeia. Porque um ansioso, ele é capaz de tornar ansioso um monte de... Claro, porque nós, né? A vida já nos torna ansiosos. Então tá todo mundo assim, ó, doido para ser ansioso. E ainda tem alguém para acionar o gatilho. Agora, a serenar é mais difícil, né? Você pegar um sereno e sair ligando para os ansiosos, conseguir deixar um rastro de serenidade. Já é mais difícil, né? Entende? É muito mais. É igual aquela história, né? Ai, gente, eu estava doida para ir no centro, a reunião, eu ia ligar a internet, mas vocês não sabem, gente. Meu Deus, na hora aconteceu um monte de coisa. Nossa Senhora, foram os obsessores que não deixaram. Perfeito. O curioso é que os guias e protetores, com muito mais capacidade de indução ao nosso psiquismo, etc., não são capazes de fazer a gente ir, né? Entende? A gente quer culpar exatamente a influência dos nossos adversários. É assim? Não, aonde que está? Está em nós que acatamos né, digamos, as influências psíquicas. Por que não acatamos a do compromisso, não é verdade? Ou do momento da reflexão, se nos faz tão bem, não é assim? Mas isso é só para a gente pensar essa dificuldade. Claro que a vida já nos traz, né? Agora, cada um tem seu jeito aí de lidar aí com a ansiedade, né? E o corpo vai responder através, né? Então, sistema endócrino aí, momentos de perigo, né? Bom, enfim,
aí os hormônios, né? Enfim, a gente sabe aí, né? A doutrina espírita, ela, o que ela facilita? Ela vai nos oferecer aí uma abrangente compreensão dessas causas, né? Dos processos que geram, que são os desencadeadores, melhor dizendo, essa é a palavra, das crises de pânico, e principalmente das técnicas, da metodologia de cura, né? Então, nós somos seres, ó, com sentimentos, nós somos seres, claro, emoções, pensamentos, né? E cada uma dessas partes, a gente já começou a estudar na terapias pelos passos, né? Cada uma dessas partes desse sistema, né, tem a sua representação energética condensada no nosso perispírito, né? A gente está vendo os centros de forças que são ligados aos sistemas endócrinos, né? A todas as nossas, a várias glândulas, né? E aos plexos, né? São aquelas caixinhas, vamos chamar assim, caixinha de energia elétrica que você tem na parede, que converge um monte de fio, que responde, por exemplo, você não tem lá aquela chavinha lá, né, que desarma do chuveiro. Então, aquilo ali é um plexo. Ele é responsável por jogar energia para os chuveiros. Aí você tem a outra, né? Lá, o Milo, se tivesse aí, entende bem disso, que ele é eletricista, né? Aí você tem lá a outra chavinha que é responsável pela sala, pela energia da sala. Os plexos são assim, né? Você tem uns plexos assim que são responsáveis aqui pela essa parte aqui da cabeça, do pescoço. Então, são partes, né? Caixinhas elétricas nervosas. Então, a gente sabe que os centros de força ligados a essas glândulas, né? Elas atingem-nos pelos plexos aí. Então, na verdade, né, a gente sabe disso. Essa interação entre os centros de força e o nosso corpo físico é que é o determinante desse grau de sensibilidade a esses estímulos, né, da vida terrena quanto da vida espiritual, né? Vida terrena pelos fluidos vitais ali, que são, né, bem materiais, semimateriais, mas bem ali, o corpo físico, e os fluidos espirituais, que estão ali alojados no nosso perispírito. Né? Então, a gente sabe disso. A síndrome do pânico é isso, são pessoas que têm um alto grau de sensibilidade. Síndrome do pânico, aqueles que são médios, assim, cuja mediunidade está mais aflorada, ela está mais suscetível a essa chamada, entre aspas, síndrome do pânico. Né? Por quê? Por quê? Muito simples da gente entender, né? A gente vê o quanto as comunicações mediúnicas, por exemplo, psicofônicas, né, de incorporação, o quanto ela despersonaliza, né? Ou seja, o quanto a gente muda. Você sabe que não é você, né? Então, e a mediunidade, como é comum a todos nós, quer dizer, em graus diferentes, algumas pessoas, entre aspas, são mais, entre aspas, abertas às influências energéticas, né? Devido às suas faculdades mediúnicas. Então, na verdade, voltando aqui ao âmago da pergunta, a ansiedade é um sinal de mediunidade não exercida? Respondendo assim, ó, porque eu não quis exercer, eu vou ser ansioso? Não, não, não. Mas tem um papel muito ligado à mediunidade, sim. Sim. Tá? Essa ansiedade. Por quê? Porque, na verdade, esse efeito de estar ansioso, muitas das vezes, influenciações psíquicas nos tornam ansiosos, né? Porque Ele captamos, quer às vezes, um falar. pensamento, nossa, isso não vai dar certo. Ai, como vai ser amanhã? Nossa, eu não vou conseguir. E aí, ó, tá vendo? Porque eu capto isso. Nossa, vai dar errado isso. Não vou dar minha vida, não, e já não tá dando certo, ó. Eu já daí já começa. Aí são influenciações que captamos. E aí é claro que isso somado ao nosso comportamento, à nossa personalidade, o jeito de cada um ser. Então, a mediunidade é muito pelo contrário, a mediunidade exercida também, né? Aí de uma forma
não equilibrada, numa forma não orientada, né? Geraldo, Certo? Célia, quer falar? Oi, Célia. Aqui, aproveitando a deixa que você deixou aí, no início teve aquela primeira pergunta, né, pedindo orientação de bibliografia. O livro Terapia pelos Passes, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, também é, né, complementando os livros da codificação e do André Luiz, né? Ajuda Sim. também a compreender de uma forma bem simples, Sim. né? É porque, na verdade, sim, né, Célia? É muito importante, olha, o tempo todo eu estou querendo descolar mesmo, porque eu tenho uma preocupação mesmo grande de que se colocar a mediunidade como causa de uma série de coisas, né? Por exemplo, a nível psicológico, né? Quando a gente se sente depressivo, quando a gente se sente descontente, magoado, mal amado, sabe? E principalmente se a gente não tiver um suporte muito eficiente que vai nos libertar das amarras desse vitimismo, né? Que a gente inevitavelmente caia nele, que vai acontecer? A gente vai se despersonalizar, vai se decompor mesmo, vai haver uma descompensação vibratória, né? Por quê? Por causa dos espíritos? Não, os espíritos vêm agregar a esse processo. Mas por que a gente se sente feliz? Porque nós estamos nos sentindo infelizes com a nossa vida, com o que somos. Olha só, aí o processo se desencadeia. Claro, potencializado aí por espíritos que vêm se comprazer nas nossas dores. Tem espíritos que adoram entrar num ambiente e botar num ambiente todo mundo maluco, né? E todo mundo, daqui a pouco, ninguém está se entendendo, aquela ansiedade. Você vê que, às vezes, conversas num tom. A gente aqui tem que policiar determinadas perguntas, de repente, se deixar, vira o barco aqui. E se não usar mesmo aí o coordenador e dizer, ó, tudo bem, calma, porque gera uma polêmica de tal forma e o ambiente fica completamente o quê? Vibratoriamente fica ruim. Isso numa reunião de estudo espírita. Então, aí vai dizer assim, a culpa, não, tem influência espiritual? Tem, mas elas são coadjuvantes, elas potencializam, né? Ou seja, por que a gente se torna fácil, né? Alvo fácil dessas energias, que vão nos desestruturar, nos desequilibrar? Aí fica fácil, a gente sofre esses ataques energéticos aí e vão resultar mesmo em crise do pânico. Mas vai lá na origem, nós estamos fugindo de nós mesmos, fugindo da vida, perdemos um fator mais importante, perdemos a conexão com os nossos benfeitores espirituais. É só pegar aí no seu difícil do furacão, do olho furacão, peraí, faz a pergunta a si mesmo. Eu parei para fazer uma prece para o meu benfeitor espiritual? Para me conectar aos benfeitores? Não. Aí, síndrome do pânico, ansiedade, e aí vai, né? E aí, essa despersonalização, você começa a achar que ter a sensação de que está enlouquecendo, né? Perdendo a identidade, e assim vai, né? Então, isso aí é para os psicólogos falarem, perda temporária do ego, né? Da identidade pessoal, né? É isso que provoca medo, depressão, ansiedade. Ok? Não é da mediunidade. Então, respondendo. Pode acontecer que de um indivíduo que não reencarna, sim, mas as questões químicas, como o Luciano está dizendo, elas são em consequência, né? Aí todo o sistema, né, de glândulas, endócrinos, aí eles começam a funcionar, né, motivados por esse processo de desarmonização. Imagina como estão os centros de força, né? Como é que estão isso aí? Essa desarmonia. Aí, obviamente, né, uma carga maior, uma dosagem muito maior de adrenalina, né? E assim vai. E aí, uma redução no processo da melatonina,
né, da epífise, que está ligado diretamente à produção. O que acontece? Perda de sono, começa a dormir menos, aí vem o cansaço físico e mental, e passo mais tempos acordados, e acordado começo a estar mais, capturando mais monoideias, mantendo, olha só. Mas tem lá uma epífise produzindo menos melatonina. Mas por que ela está produzindo menos? Viu? Mas aí qual é a causa? E aí eu perco sono mesmo, né? Se ela é uma das funções para nós, não é a principal. Com o André Luiz a gente aprendeu, vou falar um pouquinho sobre isso aqui, que ela é muito mais do que isso, ela é o grande gerente das nossas emoções. Mas para a ciência, o papel principal dela é regular, né? Claro, escuro, né? É toda essa coisa aí, tá ligada ao sono, né? Bom, mas daqui a pouco, se der tempo, fala ainda um pouquinho sobre ela. Vamos adiante? Sendo o passe... O Heraldo, só um instantinho, eu vou pedir o Pedro para controlar os pedidos de as pessoas que levantam a mão, por favor, Pedro. Se levantou a mão, eu paro, né? Porque senão não tem jeito depois. Não, é só para a gente combinar aqui. Tá. Então vamos lá. Pode acontecer de um indivíduo que não reencarna com aptidão para a mediunidade, mas se coloca nessa posição, vir a se tornar um médium ostensivo? Primeiro, mediunidade é fisiológica. O corpo físico tem que estar aparelhado para tal. Lembra disso? E isso ainda espanta muito espírita hoje em dia, né? Quando a gente fala que a mediunidade é de origem o quê? Fisiológica. Não sou eu que falo, né? Kardec diz aí, e os espíritos que vieram aí da suporte à codificação têm ratificado isso, né? Ok? Então, primeiro, o corpo precisa estar aparelhado para tal, certo? É uma habilidade que se desenvolve, mas ela precisa constar de um programa o quê? Reencarnatório, porque não adianta nada, né? Ou seja, então, pode acontecer de um indivíduo que não reencarna com aptidão, se a gente quisesse ater as palavras, ele não tem aptidão, então ele não vai se tornar um médium ostensivo. Pronto. Né? Agora, pode ser que em alguns casos a pessoa, né, não estava, chegou no centro, a mediunidade aflorou. Ah, Heraldo, então, não, ela tinha aptidão. Hein? Mas se for ao pé da letra aqui, todo mundo entendeu. Não tem aptidão ainda, não está, o corpo físico não está aparelhado, a habilidade não está, a potencialidade psíquica para isso não está, não vai se tornar um médium ostensivo. Em outras palavras, vamos treinar ela em reunião de treinamento mediúnico. Ela vai treinar, concentrar, receber o espírito. Ela vai? Não. Não. Se a pergunta é essa, é mais taxativo. É assim que o Kardec diz, os espíritos dizem, não sou eu. Não. Ah, Heraldo, então vou sair da reunião de educação mediúnica. O que eu estou fazendo lá? Nós não somos reencarnacionistas? Sim ou não? Eu imagino que sim, né? Então, estamos nos preparando para as próximas. Certo? Porque a mediunidade é uma ferramenta importante. Esse estágio não é ostensivo, mas é estágio de preparação. Já falamos muito sobre isso, estudamos sobre isso. A própria função dentro da reunião mediúnica, certo? Aqueles que dão sustentação, são passistas, né? Mas curioso sofre, ou ficar ali de boa vontade porque gosta e quer ficar na reunião mediúnica, não tem muita justificativa, não. Aí o dirigente da reunião mediúnica tem que tomar essa atitudezinha aí. Aprendizagem moral, claro. Fala, Renato. Heraldo, boa noite. Boa. Mesmo para estes, não é? Aquela reunião de estudo, mesmo a prática, é uma questão moral, né? Ele aprende algo que moralmente vai elevar. Então, assim, tudo mesmo ele não tendo essa faculdade, essa mediunidade, ele está aprendendo algo ali que no mundo, na vida social dele, familiar... Não, sim. Não é? Mas, Renato, desculpa só te interromper. Existe uma limitação física. Você tem uma reunião mediúnica que ela cabe 20 pessoas.
Aí Não, você tem concordo. 3 médios de mediunidade ostensiva e você tem 17 que não têm. Mas estão ali porque fazem parte do grupo, são muito amigos, estudiosos. Mas você tem um monte de médio do lado de fora que precisa estar na reunião. Não, concordo. Estou falando assim, Entende? durante o tempo. É sobre isso que eu quis Isso. dizer. Mas isso é uma tarefa difícil, mas o dirigente da reunião ele tem que tomar essa decisão mesmo. Decisão. Ou, sabe, um grupo de estudo em paralelo, vai seguindo, mas na reunião mediúnica, vamos dizer assim, é elegível o médico a mediunidade ostensiva. Tem 2 pessoas. Uma que apresenta os sinais da mediunidade ali, né? Já está virando um incômodo na vida dela. Ela tem que estar numa reunião mediúnica. Lógico, lógico. Tem que ter espaço dela. Tem que ter espaço. Entende? É porque tem um espaço limitado, né? Você hoje não pode também, mesmo se você tiver uma sala enorme, como é que você vai pôr 100 pessoas numa mediúnica? E a gente diz o seguinte, o número mais confortável vai aí 15 pessoas. 15 média, que dá conta ali 1h30 das manifestações, senão também não adianta pôr ali, mas não tem jeito. Né? É isso. Vamos lá. Sendo o passe, tem uma pergunta interessante aqui. Sendo o passe aplicado na glândula pineal, ou epífice, né? Aqui do chakra coronário, preponderantemente, né, que se diz, a energia gerada nesse momento percorrerá o corpo físico, passando por todas as células e o corpo espiritual. Correto. Perfeito. Então, a gente saber qual o papel da pineal, né, ou epífice. Ela que faz a sincronia lá, a gente já falou do relógio interno, é bom entender, porque esse é o passe mesmo aqui, ó, coronário, chakra ou centro de força coronário, aqui, em que se diz o seguinte, quem não conhece técnicas dispersivas, a gente já falou, médio vidente, não é médio vidente, não consegue ver onde estão os fluidos para serem dispersivos, se são passos circulares, etc., impõe as mãos sobre o chakra coronário, ele é o chakra de maior absorção e ele é o quê? O grande distribuidor para todos os outros centros de energia. É ele que distribui. Ele tem um papel de relevância, que é a pineal lá, ok? Tá? E a responsável que eu falei da melatonina. Melatonina, para quem gosta, eu vi, teve uma febre aí vendendo melatonina, receitava médico, uma série de coisas aí e tal. Melatonina aí, ó, quem gosta de comer aveia, né, grão de bico, aí TT, grão de bico, né, que tá lá, um romo, sem TT, aí sim, hein, ó, melatonina à beça, kiwi, nozes, tudo tem melatonina aí, tá? Então, na verdade, a gente sabe que o chakra coronário, ele é o principal centro de força lá do duplo etérico. Principal, né? Até muito curioso, posso abrir um parênteses aqui, vou ter que correr porque não vai dar tempo de terminar aqui. Então, prefiro agora abrir um parênteses, que eu acho isso muito interessante. Não sei se vocês sabem da questão da epífice. A epífice, para nós espíritas, ela tem um papel muito relevante até do ponto de vista científico. O André Luiz, ele escreve, né, psicografou lá o mecanismo da mediunidade pelo Chico em 1945, se não me engano, 1945. Desculpa, Missionários da Luz, foi em 1945, Missionários da Luz. É porque lá é que no Missionários da Luz é que ele trata da epífice, né? Então, olha só, em 1945, ele fala que a epífice, essa glândulazinha, ela é igual um carocinho de arroz. Olha só que coisa curiosa, que ela segregava hormônios psíquicos. Né? E que ele dizia, no dizer dele mesmo, que eram unidades de força, isso aí é ipsis literis agora, unidades de força que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. É o que está escrito no Missionário da Luz. Aí vocês falam assim, e daí? É porque em 1945 não se tinha essa informação sobre a epífice. Essa informação de que ela gerava hormônios psíquicos e que é o gerente das nossas emoções,
só foi descoberto cientificamente em 1958, 13 anos depois do André Luiz ter dito isso do Missionários da Luz. Olha que coisa interessante, né? Exatamente isso, né? Que eles conseguiram isolar a melatonina. Então, isso aí é um dado histórico muito bacana. Quer dizer, houve, digamos assim, adiantou-se uma informação científica 13 anos através da pena do Chico Xavier lá. Ok? O André. Tá? Ou seja, os estudos, digamos assim, neurocientíficos, né, hoje já mostram o papel de importância da epífise, por exemplo, olha só que interessante, na meditação. Ela tem um papel fantástico. E isso aí é a comprovação do que o André diz em relação a esse papel da epífise, da meditação, na concentração, lá no Evolução em Dois Mundos. Olha que coisa interessante. Ou seja, há uma relação que André nos coloca entre a função da pineal e a saúde mental. Tá? Ou seja, para o André, ela é a glândula da vida mental. Olha, que é um fator interessante, muitas das pessoas, eu já ouvi falar isso, já vi defender isso até em tribuna espírita, que dizia assim, faz reunião mediúnica e vocês apagam a luz. Toda vez que vai ter a mediúnica, vocês botam uma luzinha, pouca luz, etc. Sim ou não? Aí fala assim, isso é modismo, porque o médium pode receber até debaixo de um holofote, etc. Pode, mas por que bota um pouquinho no escuro? Olha, a epífise está voltada aqui. Escuro, ela produz o quê? Mais melatonina, ok? Melatonina ajuda na meditação. De que forma que o André fala isso lá no Evolução dos Dois Mundos? Ele fala assim, ajuda na meditação. É muito simples. O que é o sono? O sono é um estado de baixa atividade, tensão psíquica. É o sono. O que é o transe? É a mesma coisa. Ou seja, facilita o transe. Entenderam agora? Entendeu o escurinho da sala mediúnica? Para facilitar o transe. Deve ser também por curiosidade, para ninguém ficar olhando para o outro, né? Mas não é só isso, não. É principalmente a epífise mais melatonina, facilita o transe. André já fazia essas colocações, já vi que o Luciano levantou a mão aí, lá no Evolução em Dois Mundos, né? Ou seja, e o André fala que ela é o quê? Ela é a controladora do nosso mundo emotivo, né? E o André usa, vou falar aqui, ipsis litis, eu até anotei para falar aqui, exatamente o que o André fala da epífise. O mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Olha que coisa fantástica, né? E a gente vê hoje, né, a melatonina sendo receitada como adjuvante nas terapias antidepressivas. Olha que coisa bacana. Hoje já se sabe que há uma relação muito intrínseca entre a esquizofrenia e lá os ritmos biológicos lá com a secreção, da melatonina, já estão relacionados. O que é a esquizofrenia do ponto de vista espiritual? Processos de desarmonização mesmo, psíquica, com influências espirituais mesmos. Olha só. Então, eu quis abrir esse parênteses para mostrar o avanço científico, olha só, a contribuição até da doutrina espírita com 13 anos antes. Se não quiserem acreditar em psicografia, dê, então, pelo menos esse crédito aí, esse louvor ao Chico, né? Porque ele que escreveu, então, né? Se não teve essa psicografia, então que seja a obra do Chico, pelo menos, né? Imagina. Me parece que o meu amigo Luciano aí... Fala, meu amigo Heraldo. Muito obrigado pela palestra hoje, estou adorando, tá? Não, só para falar isso mesmo, que você me atinou aqui,
geralmente nos casos de depressão, né, eles são associados também à insônia. Né? Então, a gente já vê já a correlação mesmo entre a dificuldade de dormir e a depressão. Né? Então, olha só, né, a relação também disso que a gente está falando aqui agora. Né? Agora, só me preocupa uma coisa, eu vi muitos casos de pessoas tomando a melatonina, né, sem procurar um médico, sem consultar, e conforme o Guaraci disse uma outra palestra o ano passado, às vezes esse excesso de melatonina também industrial, né, fabricada, sintética, desregula também a produção de melatonina do próprio sujeito. Isso. Então, também já pode desencadear também várias coisas, vários problemas. Isso, né? É fato também hoje. E só fechando aí, que você falou da esquizofrenia, né? Dentro do que eu gosto de estudar, a esquizofrenia está dentro do quadro psicose. Mas não necessariamente todo esquizofrênico, né, vai ser necessariamente louco. Então, o esquizofrênico pode passar um período de certa estabilidade e, por algum motivo desencadeador, picos. Aí está louco ali. Retorna depois através de tratamento, né? Não necessariamente esquizofrênico vai ser louco, ou psicótico também vai ser louco, né? Então, olha só também, olhando do ponto de vista espiritual também, né? Como os casos esquizofrênicos também, mesmo conseguindo manter a estabilidade, se ele não se cuidar também, o que o Divaldo fala bastante, né, do ponto de vista espírita, somatiza a situação, né, do ponto de vista espiritual também. É só isso mesmo. Tá ótimo. Eu acho isso mesmo. A melatonina eu prefiro comer na aveia, que eu como todo dia, eu gosto mesmo, mas no Holmes Tahine eu adoro, eu gosto muito também, viu? Então, estou eu no grão de bico lá, adoro e prefiro esse consumo. Ô, Celinha, eu vou terminando aqui então, ó. Então, é só uma coisa importante da epífise aí que eles falam, ela tem uma ascendência em todo o sistema endócrino, né? Então, a epífise realmente ela que mantém um campo de atração magnética, né? Que vai desde a hipófise até lá embaixo a região dos ovários, passando por todos ali, tireoide, paratireoide, timos, suprarrenais, pâncreas, ela vai passando a ascendência na epífise, ok? Então, ela é que é o grande, segundo o André Luiz aí, tá? Então, é importante. Olha, só para, Celinha, dia 10 de fevereiro, a Cilinha me falou que havia uma troca, não é isso, Pedro? Eu vou para o dia 10 e você para o dia 17, não é isso? Dia 10, então, sou eu de novo, quinta-feira aqui, não é isso? Então, Celinha, vou quinta-feira para frente eu termino as 4 perguntinhas que tem aqui. Só não dá para ter mais pergunta, não bota mais pergunta, que não dá, senão a gente vai ficar cada vez mais gerando mais aí, né? Então, as perguntas foram boas. A próxima aqui é se no corpo tatuado, se isso aí afeta de alguma forma aí o passe, né, a circulação dos fluidos aí, né, nas células tatuadas aí, etc. e tal. A próxima pergunta que está na bala da agulha aqui, que a gente vai falar na próxima quinta-feira. Tem outras perguntas interessantes para a gente fechar esse ciclo aqui, ok? Oi, Heraldo, muito obrigado. Que pena, eu tinha 10 perguntas preparadas para a semana que vem, e agora eu vou